Fala pessoal, professor Aloysio aqui com vocês mais uma vez para darmos continuidade ao nosso ensino de Biologia 2, para continuarmos a falar de ecologia, mais especificamente no capítulo 21, agora para falarmos de pirâmides ecológicas. Pirâmides ecológicas, um tópico muito recorrente nos concursos, seja Enem, seja o UERJ, independente do concurso, nas nossas avaliações, inclusive, muito cobrados, ok? Mas o que seriam essas pirâmides ecológicas, gente? Pirâmides ecológicas nada mais são do que formas, né? Formas da gente expressar um conhecimento, formas da gente expressar nossas cadeias alimentares, nossas teias alimentares, de formas diferenciadas, usando pirâmides. A primeira que a gente vai estudar é a pirâmide de número, que leva apenas em consideração o quê? O número. Brincadeiras à parte, que leva apenas a quantidade dos indivíduos em consideração. Você só vai trabalhar com quantidade. Um indivíduo, uma unidade, uma planta, uma árvore, um fruto não porque não é ser vivo, mas enfim, vocês entenderam a ideia. Mas a ideia é que eu vou trabalhar só com isso. E por causa disso, você tem coisas diferenciadas. Vamos ver essa primeira aqui, ó. Olha só, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma pirâmide que a gente chama de uma pirâmide regular. Não invertida, né? Por que a gente chama assim? Porque base mais larga que o topo. Isso aqui é uma pirâmide que a gente chama de regular. E a gente pode ter pirâmides não regulares ou pirâmides invertidas, no qual a base ela não é mais larga que o topo, ok? Por que isso? Porque, por exemplo, eu tenho aqui dois exemplos diferentes. Vamos pegar esse primeiro. 100 gramíneas, temos aqui nossos produtores, consumidores primários lagartas, consumidores secundários pássaros. É o que a gente espera de um ambiente. Uma quantidade maior de produtores, depois consumidores primários, consumidores secundários, é o que a gente imagina numa cadeia alimentar. Agora, só que existem diferenças de tamanho e de proporções que às vezes não são levadas em conta quando a gente fala apenas de quantidade de indivíduos. Por quê? Duas árvores que são produtores, só que elas são gigantes, elas são muito grandes, elas conseguem suprir muita energia, ok? Só que em termos de unidade, é um só ser vivo, suprindo, no caso aqui, para os consumidores primários, que são 200 lagartas, que conseguem viver nessas duas árvores. Da mesma forma que, quando eu vou em pássaros, que pegam os consumidores secundários, menor do que a lagarta, ok? Mas ainda assim, ok? Eu tenho uma pirâmide invertida. Eu tive uma inversão. Por isso que pirâmide de número, em estudos acadêmicos, em coisas assim, elas não são muito utilizadas por essa questão de que não leva em consideração o tamanho. E com, com o potencial energético que o tamanho do indivíduo vai oferecer para aquele ambiente. Ok, galera? Aqui um outro exemplo para ver se fica melhor. Aqui, ó. Temos aqui, ó, consumidores terciários, consumidor produtor, consumidor primário, aqui, ó. Mesma coisa, só que aqui, ó, essa primeira é a normal, né? Uma pirâmide comum, e aqui eu tenho uma pirâmide invertida. Ambas são pirâmides de números, ambas, sem alteração. Aqui, ó, produtores, consumidores primários, secundários e terciários. Isso aqui, gente, é o mais comum que a gente vai encontrar. Isso aqui, disparadamente, é o mais comum. Coisas como aqui, ó, isso aqui não é tão comum de aparecer. Produtores, como a base, depois consumidores primários, consumidores secundários, enfim. Só que ainda tem algumas, por exemplo, eu não botei aqui de propósito, vamos montar uma aqui diferentona. Botando aqui uma base pequenininha, depois um pouquinho maior,
E por último, uma base grandona lá, um topo gigantesco. Caraca, Luz, isso aqui é possível? Em pirâmide de número é. Porque eu posso ter uma árvore como um produtor, posso ter, sei lá, macacos que consomem as frutas, ou então consomem as folhas, e eu tenho os parasitas desses macacos. Então, consumidor produtor, consumidor primário, consumidor secundário, a ordem bonitinha da cadeia alimentar. Só que quando a gente bota numa pirâmide de número, né, uma árvore para 10 macacos, para, sei lá, 1000 carrapatos, que esses carrapatos, piolhos e pulgas que existam nesses macacos, olha como um número ele é ilusório, né? O número dessa variada. Mas é uma forma da gente colocar a nossa cadeia trófica em perspectiva. Enquanto, por exemplo, um outro tipo de pirâmide é a pirâmide de energia. Essa aqui muito utilizada, porque essa leva em conta apenas a capacidade energética, né, do indivíduo, de cada um dos níveis tróficos. E nesse caso, como a gente já viu em aulas passadas, como a gente já trabalhou um pouquinho, quando a gente fala de energia, a energia disponível para o próximo nível trófico, ela sempre será o quê? Menor. Ou seja, com a passagem de cada nível trófico, a energia nunca vai poder aumentar, ela só tende a diminuir, né? Então, por causa disso, o que acontece? As nossas pirâmides, independente de qual for a cadeia alimentar, as pirâmides de energia são sempre normais. Elas não aceitam inversão. Pirâmides energéticas não aceitam inversão. Ok? São apenas pirâmides. Tá, não quer botar normal? Vamos botar aqui, ó, regulares. Não são inversíveis. A base sempre será maior que o topo. Por quê? A energia disponível sempre será menor. Aqui, ó. Produtor gerou energia. Aqui, ó. Quando ele vai passar para o próximo nível trófico, ele sempre vai passar com menos da sua perda, do seu consumo, que foi perdido em calor, que foi perdido no seu metabolismo. Por isso que pirâmides energéticas são sempre regulares. Tranquilo? De boas? E a última, essa que causa uma certa confusão, tá? Mas vamos tentar destrinchar ela. Vamos primeiro olhar para a definição. Né? O que é uma pirâmide de biomassa? Né? O que seria biomassa? Biomassa é um conceito ainda difícil da gente entender. A gente vai usar um conceito utilizável, ele é usável no nosso ensino básico, que é o que a gente chama de peso seco do indivíduo, do ser vivo. É o peso tirando a água do ser vivo, não considerando o citoplasma de célula, nada do gênero. Considerando a água, enfim. É o peso seco. A gente usa isso aqui como base. Só que normalmente, quando a gente trata de peso seco, quando a gente trata de biomassa, as pirâmides tendem a ter um padrão regular. Por quê? Aqui, ó. Feno, bezerro e o homem. Eu preciso de muito feno para alimentar menos bezerros e esses bezerros vão alimentar menos homens. Isso em questão de peso seco sempre vai dizer o quê? Que o produtor tem a base mais larga e os consumidores que estão no topo, ou seja, o topo, vão ter uma base menor. Por quê? Para 1 tonelada de feno, conseguem alimentar 250 quilogramas de bezerro e esses 200 quilogramas de bezerro ao longo de uma cadeia alimentar alimentam 80 quilogramas de homem. Isso é quase 99% do tempo assim. Tá? Pirâmide de biomassa, ela é quase sempre regular, com uma exceção, que é a daqui de baixo. Gente, isso aqui é uma exceção, tá? Isso aqui eu vou querer que vocês prestem bastante atenção. Aparece muito
Já vi cair até de forma errada em alguns lugares. Nosso material didático deixa isso bem claro, beleza? Que é o seguinte, tem uma situação que é no meio aquático, em que isso pode mudar. Vamos começar aqui, ó. Biomassa, né? O que é? O fitoplâncton, produtor padrão, ser planctônico, produz o alimento, e o zooplâncton é o consumidor primário, né? Ele vai consumir o fitoplâncton. Em termos de biomassa, o peso do fitoplâncton é maior que o do zooplâncton, o peso seco, no caso, né? É maior do que o do zooplâncton. Até aí nada demais. Só que podem acontecer situações, normalmente de algum desequilíbrio, de algum momento do ano, de situações específicas em que o zooplâncton ele começa a consumir, a se alimentar demais do fitoplâncton. E esse consumo excessivo e muito rápido leva a uma inversão da pirâmide de biomassa, leva a uma pequena mudança dela, onde, pelo consumo constante e a sua reprodução rápida, eu tenho uma pequena inversão, onde o fitoplâncton fica com a base de biomassa, que é o produtor, menor, e o zooplâncton, que é o consumidor primário, fica com o topo um pouquinho mais largo. Só que, gente, isso é uma situação temporária. O fitoplâncton ele tem uma taxa reprodutiva muito, mas muito rápida. Eu tenho uma reprodução de fitoplâncton tão rápida, mas tão rápida, mas tão rápida, que eles acabam invertendo de volta ao regular, voltando à regularidade também muito rápido. Então, isso aqui é um estágio transitório. Isso aqui acontece, mas logo com a reprodução do fitoplâncton, eu já regulo a minha pirâmide. Então, entendam, isso aqui não é, essa alteração, ela não é definitiva. Ela pode vir a ocorrer. Cuidado que existem muitos materiais pelas interwebs, Googles, afins, que eu já vi, que falam que isso aqui é comum. Não, isso aqui pode acontecer. Sim, pode acontecer em determinadas regiões, algumas épocas do ano, só que ela não é eterno. Ela vai ter esse retorno para regularidade. Ok, galera? Então, muito cuidado com esse assunto. Pirâmides ecológicas é um assunto fácil, gente. São só esses 3 tipos de pirâmide. Ok? Não tem outros para agora. Ok, gente? É um assunto bem tranquilo. Então, não deem mole. Não ache que isso aqui não é nada. Cai bastante, costumam ser questões bem tranquilas e são questões que normalmente a gente tem que acertar, seja numa avaliação, seja num concurso, onde é que seja. Beleza? Ecologia é um tópico bem tranquilo e pirâmides é mais tranquilo ainda. Show? Gente, com isso me despeço. Nos vemos na próxima e até.